지갑.
Muito bom dia a todos. Dentro de instantes daremos início a esta cerimónia oficial de recepção da aeronave King Air 360ER que chegou ontem em Cabo Verde. Estamos agora a ver a chegada do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra de Estado e da Defesa Nacional, dos demais membros do Governo que estarão conosco aqui nesta cerimónia. Acompanhamos agora a chegada da Sua Excelência, a Sra. Ministra de Estado da Defesa Nacional, Excelência
Agora sim, vamos dar início a esta cerimónia. Convido a banda militar a brindar-nos com uma música antes das sessões e apresentações oficiais aqui.
da nossa banda militar. Está sempre connosco dos grandes momentos que temos vivido na defesa nacional. A aeronave King Air 360ER chegou ontem em Cabo Verde. A sua importância e relevância vamos conhecer ao longo das intervenções que aqui vamos ouvir. Uma aquisição nova, e é importante dizer, uma construção de raiz que representa o cumprimento de um compromisso do Governo de Cabo Verde para com a defesa e com a segurança. Nesta cerimónia vamos conhecer melhor as funcionalidades do King Air através de uma apresentação a ser feita pelo Coronel Domingos Correia, coordenador da Comissão para a Implementação da Aviação Militar, CIAM, a quem convidamos para fazer a apresentação. Tenha bondade. Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de expressar, digamos, o meu grande regozijo por estar aqui à frente de Vossa Excelência e à frente ao FIACAB de Cabo Verde, porque isto representa um grande esforço de Cabo Verde. E queria observar o protocolo, cumprimentar Sua Excelência o Primeiro-Ministro e todos os seus ministros e apresentar também todos os excelentíssimos convidados aqui nesta cerimónia. E então passaria de imediato à apresentação da nossa aeronave King Air. Portanto, esta aeronave foi... Para esta apresentação, nós apresentamos aqui um pequeno enquadramento, porque isto não surgiu assim por acaso. Isso é um resultado de um esforço, de um estudo e de várias equipas, tanto equipas constituídas por pessoas militares, também civis, e também por alguns assessores técnicos que contamos por parte de Portugal. E todos participaram ativamente neste processo, deram a sua contribuição, houve muita discussão, diga-se de passagem, e até, eu diria, do meu jeito, que houve até partir de pedras, quer dizer, houve momentos de divergência, houve momentos que uns pensavam de uma outra forma, mas isso contribuiu, sobretudo, para ainda afinar mais este projeto. E, no final, então, acabamos por sair com este resultado que hoje estamos aqui a apresentar. Nós sabemos as características do país em termos de dimensões e em termos de desafios. Então, nós temos uma extensa área económica exclusiva e também temos uma extensa FIR oceânica, que temos a responsabilidade de garantir busca e salvamento, temos a responsabilidade de garantir a segurança marítima. Quando nós estamos a falar da segurança marítima, estamos a falar da vigilância, do patrulhamento e também do resgate até na nossa região. Então, nós costumamos dizer que nós somos mais mar do que terra, e é verdade. Então, de acordo com esta concepção, partiu-se para um conceito de um país que tem parcos recursos. Tínhamos que encontrar um meio
que pudesse, digamos assim, incorporar todas essas necessidades. A começar, um meio que é capaz de cumprir uma missão SAR, uma missão de MEDVAC, que é evacuação médica, também como nós estamos aqui a ver, operações ISR, que nós chamamos de inteligência, que são missões de evacuação. Nós sabemos que o conceito militar até 2018, e eu pelo menos considero até 2020, porque 2020 é que entrou em prática, havia aquele conceito que cada meio é para uma finalidade. Isto quer dizer, quando nós temos uma aeronave de caça, dentro das aeronaves de caça nós temos de caça de interseção, caça bombardeiro e também caça que eles chamam de luta aérea, que eles chamam Fighter Dog. Mas em 2018 este conceito caiu com a criação do F-22, em que numa só aeronave era possível fazer múltiplas missões. Quer dizer, uma aeronave que pudesse também ser de interseção, tal e qual como, por exemplo, um F-18 ou do tipo, uma aeronave que pudesse também fazer bombardeamento e uma aeronave que pudesse fazer, ao mesmo tempo, luta aérea. E então criou-se o tal F-22. Então este conceito alargou-se para os outros também militares. E então, baseado nesse conceito, nós então começamos a pensar como encontrar uma aeronave que tenha melhor perfil, quer dizer, em termos de características, desde performance, raio de ação, endurance, agora vi só os termos em inglês, mas pronto, que tivesse todas as características que nós pudéssemos, digamos assim, cumprir com as nossas missões. Daí partiu-se com aquela pergunta de partida, quando se faz qualquer tipo de estudos. Que aeronave é capaz de cumprir com eficácia todas essas missões da Guarda Costeira, mais a missão da evacuação médica? Nós sabemos que há uns que são umas aeronaves que são, digamos assim, têm umas capacidades num determinado sentido, mas nos outros têm uma deficiência. Outros vão nos dar boa resposta numa determinada missão, mas na outra missão têm déficit. Então tínhamos que encontrar aqui o equilíbrio. Qual é a melhor aeronave? E fomos de uma lista enorme, foi reduzido e no final tínhamos 3 aeronaves, que agora não trago aqui para esta apresentação, mas no final dos 3 nós escolhemos King Air. Mas das 3 finais, qualquer uma dava perfeitamente para cumprir esta missão, que nós então estamos aqui a definir, é capaz de interligar as missões de fiscalização e ao mesmo tempo estarem conectado com o COSMAR e poder transmitir e receber informações, dados e assim como também instruções ou ordens, que é para poder em tempo real, muito obrigado, em tempo real ser acompanhado, porque as missões quando são acompanhadas é necessário, porque é uma questão ativa. Então tem que ser, digamos assim, dados instruções no tempo real para poder ter ação e poderá ser até no caso de intervenção, se necessário for, por parte dos navios que podem também fazer abordagens. Então, nós optamos aqui portanto, para a aeronave King Air, que praticamente já disse aqui sobre o seu historial, mas aqui que eu quero realçar mais é esta questão
do raio de ação. Podemos ver aqui que o King Air, portanto o raio de ação de King Air, que é o último a verde, nós podemos então cobrir toda esta área numa só missão com esta aeronave. Ou seja, podemos ir até o Golfo da Guiné. E quando nós estamos a falar do Golfo da Guiné, estamos a falar aqui da segurança marítima, que é estratégica para o país. Nós acolhemos aqui no país o MMCC, que é estratégico. Então isto é um investimento na modernização das Forças Armadas com equipamentos para o futuro. Portanto, nós passamos a ser aqui provedores da segurança. Quer dizer, somos capazes de recolher dados e informações sobre todas essas áreas, partilhar com os nossos parceiros para poder ser tomado decisões e intervenções necessárias para garantir a segurança marítima a nível regional. Em termos também de evacuação, nós pensamos em quê? Numa aeronave rápida. Então, tem uma aeronave que pode rapidamente atingir o teto, e esta aeronave, na gíria militar, eles dizem que é um rocket, quer dizer, é um míssil, quer dizer, tem um raio de subida de 4.000 pés por minuto e atinge qualquer ilha de Cabo Verde em 35 minutos. Portanto, é muito eficaz para missões de evacuação médica. Isso está nesta aeronave. E também, nós aqui em termos do país, tínhamos que contar com a questão da infraestrutura. Aeroportos, neste caso aeroportos, porque sabemos que temos algumas ilhas que têm apenas aeródromos. Portanto, podíamos ter aeronaves muito rápidas, mas não era possível aterrar em alguns aeroportos nacionais. Então, limitaria esse aspecto também da rapidez. E esta não. Dão-nos esta possibilidade de aterrar em todos os aeródromos de Cabo Verde, em todos os aeroportos, e ainda poderá ser até emprego em alguns aeroportos que poderão ser classificadas apenas para operações militares. Poderá ser no futuro e calibrado e executado esse tipo de missão, no caso especial de evacuação médica. Portanto, aqui está o quadro que representa, ou no fundo, as características essenciais desta aeronave. Então, esta aeronave já traz nós definimos como configuração básica, quer dizer, aquela configuração que a aeronave está sempre pronta para fazer emissão, é uma configuração que nós chamamos de configuração mista, ou seja, a configuração SAR e ao mesmo tempo MEDVAC. Isto é o quê? Em caso da aeronave estar numa missão militar, de patrulhamento ou até de vigilância, em caso de haver uma evacuação, imediatamente pode ser ativada para essa missão e sem qualquer mudança de configuração. Quer dizer, não há perda de tempo. Está na zona, como nós chamamos militarmente, está na zona, está na área das operações, é chamada para uma evacuação médica, desloca-se rapidamente para esta zona de evacuação, executa a evacuação e volta para a missão, sem necessidade de mudar a configuração da aeronave. É essa concepção que foi estudada, criada e fabricada de raiz, porque esse conceito, aqui abre aqui um parênteses, nós levamos isso para o fabricante, discutimos isto com o fabricante e eles até ficaram admirados e maravilhados com este conceito que nós levamos para eles.
Isto quer dizer que esta aeronave, com este tipo de configuração, é o único que existe e fabricado pela Textron Aviation. E até porque esta aeronave também passou por uma série de testes, muitos testes. Fez cerca de 40 horas de voos só de testes. E nós tivemos o privilégio de participar em todos os testes. Testes de missões, testes de calibração, testes de voo normal. Porque normalmente quando se fabrica uma aeronave, portanto é a plataforma, faz-se o teste normal de voo. Esta não, passou por outros testes que têm a ver com o teste dos sistemas. Porque traz muitos sistemas e sensores. Portanto, por isso é que nós dizemos que é uma aeronave da 4ª geração. Aqui está a consola, que é onde o operador trabalha, porque ele vai trabalhar com esses sensores, portanto, desde os eletroópticos, e os eletroópticos têm capacidade de visão noturna, quer dizer, nós podemos cumprir missões noturnas, e temos também radares. E esses eletroópticos têm uma característica muito importante, que faz aquisição do alvo. Aquisição do alvo, o que quer dizer? Ele, quando captura um alvo, a aeronave pode manobrar, em que sentido manobrar, ele não vai perder o alvo. A câmara vai manter sempre focada naquele alvo identificado. Agora imagina a velocidade que a aeronave anda, as manobras que a aeronave faz, mas a câmara consegue estabilizar aquela imagem, aquela velocidade. É dessa tecnologia que nós estamos a falar. Também traz um radar, que é o que nós estamos a ver aqui na barriga da aeronave, e este radar, para ser incorporado nesta aeronave, foi necessário uma autorização dos Estados Unidos, porque estamos a falar do Departamento da Segurança dos Estados Unidos, é que autorizou para que este equipamento militar seja incorporado nesta aeronave. E os Estados Unidos não autoriza a qualquer país. A Cabo Verde autorizou. E em África não há nenhum país que tem esse equipamento radar. E este equipamento radar, portanto, é americano, é militar e permite, precisamente, aquela questão que nós chamamos de interoperabilidade com os demais sistemas que nós temos no avião e também no próprio Cosmar, que também é um equipamento americano. Aqui estamos a falar de um outro equipamento, porque a aeronave já traz HFs, temos 4 HFs nesta aeronave, mas esta é especial, porque esta é encriptada, quer dizer, permite passar informação já codificado, ou seja, são mensagens que nós chamamos já secretas. Portanto, é possível usar isso, sobretudo em missões digamos assim, sensíveis. Aqui já estamos a falar da aeronave prática propriamente. Aqui estamos a ver a consola principal. É uma consola, portanto, o meu colega o Valério, costuma brincar muito com isso. Portanto, é o tal ProLine Fusion, porque é tão sofisticado que obrigou muitos pilotos com muitas horas de voo e experiência virem aprender a utilizar este equipamento. Mas, curiosamente, é que este equipamento foi criado para facilitar. Até no nosso treino, tínhamos um técnico, ou aliás, um instrutor que dizia ProLine Fusion, it's not confusion. Mas criava confusão de facto. E porque nós estamos habituados, como pilotos, a pensar e a processar de uma determinada maneira, mas de repente dá um que pensa e age por nós, e nós não nos sentimos confortáveis com isso. Isto já é a questão humana a agir. Então, porque esta aeronave, por exemplo, faz tudo sozinho, só não faz autolanding, só isso não é permitido.
Mas eu acredito que até, aliás, estive a falar com o piloto de teste que veio connosco, e ele esteve a nos explicar como é testado isto, e ele até disse que se nós deixarmos ele faz, mas não é permitido. Portanto, esta aeronave faz tudo sozinho. Daí que nós pensamos nesta dimensão de uma aeronave, porque tendo em conta a estrutura do país, quando nós estamos a falar da estrutura e das forças armadas, sobretudo em termos de manutenção, é uma aeronave de fácil manutenção. Quer dizer, precisa apenas de um técnico para o acompanhar. Porquê? Porque está ligado ao sistema da própria fabricante. Tudo o que se faz na aeronave fica registado. E o fabricante também tem Obrigado. Tem essa informação, recebe sempre essa informação. E em tempo real. E quando há qualquer avaria, e às vezes são desgastes de sistemas que nós nem sequer ainda temos nenhum aviso, ou não aparece nem nenhum desses sensores, o fabricante já tem no sistema e poderá nos alertar para isto e aquilo. Portanto, isto exige uma estrutura mínima para manter e operar esta aeronave. E isso é uma das características também que foi considerada no estudo. Precisamente, nós temos aqui, por exemplo, em Cabo Verde, chegou um técnico que vamos ter a oportunidade de estagiar todos os nossos técnicos e mecânicos, logo durante 3 meses, que é para poderem ter esse conhecimento, como é que se faz, essa prática na operação com esta aeronave. Assim também como o próprio também piloto, o piloto também do fabricante, está aqui connosco precisamente para esses voos também de familiarização, que é para poder ficar conforme a exigência do próprio fabricante, porque eles têm também todos, digamos assim, cuidado com a marca deles, com o registro deles, porque sabem e têm a consciência que isto também constitui um marketing para a própria marca da Textron Aviation. E, conforme eu estava a dizer, então, este ProLine Fusion facilita e de que maneira as operações do piloto, alivia a carga de trabalho dos pilotos e está preparada para operar com apenas um piloto. Nem precisa de 2 pilotos para operar. Nós ainda não temos condições para operar com um piloto, porque é preciso treino, formação, enfim, até chegar a esse nível e passar, sobretudo, para o teste do Flight Safety, que é quem qualifica pilotos para voar esta aeronave e, sobretudo, para piloto, e como eles dizem, um só piloto ainda é muito mais exigente. Aqui, quanto às especificações técnicas da aeronave, praticamente já dissemos todos, em termos de dimensão e tamanho. E parava aqui na questão do motor. Este motor é também esta aeronave, portanto, é dos primeiros que recebe esse tipo de motor. E tanto é que vai ser acompanhado pela própria Pratt & Whitney. Eles virão aqui, depois deste voo, virão aqui, já em maio, precisamente para poder fazer o seguimento e monitorização. Como é que está a comportar de acordo com as nossas condições, porque nós temos aqui condições específicas em termos de ambiente, sobretudo a questão, vamos operar sobre o mar. Então tudo isso serve também, digamos assim, para estudo e desenvolvimento e melhoramento também da tecnologia da Textron, neste caso da Pratt & Whitney. E também, para além da potência do motor, conforme nós já realçamos, porque também tem mais potência que os anteriores, mas é, sobretudo, muito eletrónico e acaba por reduzir de que maneira no consumo da própria, digamos assim, do motor. Então, reduz, digamos assim, o custo operacional
da aeronave. Portanto, era esta a apresentação que nós tínhamos para vos apresentar, para vos fazer. Agradeço pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Comandante, Coronel Domingos Correia. Nós vamos aqui agora ouvir as intervenções previstas para esta cerimónia de Sua Excelência, Sra. Ministra de Estado da Defesa Nacional e também de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Depois das intervenções, teremos uma breve visita a bordo da aeronave pelas altas entidades aqui presentes. Senhora Ministra, convido-lhe para fazer a sua intervenção. Muito bom dia a todos. Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, colegas membros do Governo, presidentes ou representantes de partidos políticos aqui, Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Sr. Coordenador da Comissão para a Implementação da Aviação Militar, Sr. Diretor da Defesa Nacional, Srs. Diretores-Gerais e Presidentes de Institutos Públicos aqui presentes, Senhores Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, Senhor Oficial-General, Senhores Adidos Militares aqui presentes, Senhores membros do Conselho Superior de Comando, Senhores Oficiais Superiores, Senhores Oficiais Subalternos, Capitães e Sargentos, Senhoras e Senhores Profissionais da Comunicação Social, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e profundo sentido de missão que celebramos hoje a chegada da aeronave King Air 360ER a Cabo Verde. Um momento histórico que inaugura uma nova era na capacidade de defesa e segurança do nosso país e afirma a nossa ambição de nos tornarmos um verdadeiro provedor regional de segurança marítima. Sim, hoje é um dia que entra para a história da Defesa Nacional de Cabo Verde. Um dia em que celebramos não apenas a chegada do novo meio aéreo ao nosso território, mas, sobretudo, a afirmação de um novo ciclo de modernização, capacitação e ambição estratégica do nosso Estado naquilo que é a garantia da soberania e da segurança do povo cabo-verdiano. A entrada em operação desta aeronave marca um salto qualitativo sem precedentes na nossa capacidade de intervenção, resposta e prevenção em múltiplos domínios que são vitais para a estabilidade nacional e regional. Este avião representa mais do que um investimento tecnológico, representa a materialização de uma visão estratégica amadurecida que compreende os desafios do nosso tempo e responde com coragem, inovação e sentido de responsabilidade. Ilustres convidados, Cabo Verde é um Estado arquipelágico com uma das maiores zonas económicas exclusivas da África Ocidental. Uma extensão marítima de cerca de 634.265 km², rica em recursos, cruzada por rotas marítimas internacionais e cada vez mais exposta a ameaças não convencionais que vão desde o tráfico de estupefacientes à pesca ilegal, da migração irregular à poluição marinha, do terrorismo transacional à criminalidade organizada no Atlântico Médio. Perante este cenário, não podemos nem devemos depender exclusivamente de parcerias para a nossa segurança. Não obstante a importância que atribuímos à perspectiva de segurança cooperativa, que aliás está plasmada no nosso novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional, temos de estar em condições de agir por nós próprios, com meios próprios e com recursos humanos qualificados. É no quadro desse espírito que deve ser entendido
a aquisição do King Air 360ER. Como um vetor de soberania, como uma ferramenta de projeção estratégica e um símbolo de compromisso firme do Governo com a defesa dos interesses vitais da nação. Esta plataforma distingue-se pela sua versatilidade operacional, sendo capaz de cumprir uma ampla gama de missões, como aqui foi explanado, desde a vigilância e patrulhamento marítimo, à busca e salvamento, missões de evacuação médica, de proteção ambiental, de monitorização da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e permitirá ainda a integração plena em operações conjuntas e combinadas com parceiros regionais e internacionais. Equipado com tecnologia de ponta, ao nível dos sistemas ICR e ISR, ou seja, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, o King Air permite agora que Cabo Verde disponha de capacidade de recolha e tratamento de dados em tempo real, assegurando uma consciência situacional marítima altamente reforçada. Este nível de capacidade coloca-nos também na linha de frente dos esforços de segurança cooperativa no Atlântico, particularmente no quadro da arquitetura de A1D da Estratégia Marítima Integrada de África 2050. E é importante dizê-lo, com esta aeronave, Cabo Verde afirma-se como um ator de relevância crescente nas redes internacionais de segurança marítima, assumindo a sua responsabilidade geoestratégica. Estamos a falar de um país pequeno, mas com visão, com ambição, com vontade de contribuir ativamente para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da região atlântica que une os três continentes. Minhas senhoras e meus senhores, o investimento aqui realizado vai muito para além da simples aquisição de uma aeronave. Estamos perante um investimento estruturante que envolve a aquisição e instalação de sistemas de missão e comunicação altamente sofisticados, a formação especializada e contínua de pilotos, operadores de sistemas técnicos de manutenção e equipas de apoio, a integração do aparelho nas cadeias operacionais da Guarda Costeira e dos centros de comando e controle existentes, como é o caso do Centro de Operações de Segurança Marítima e o Centro Multinacional de Coordenação Marítima. E não menos importante, representa o reforço das nossas relações de cooperação técnica e militar, com aliados estratégicos, nomeadamente os Estados Unidos da América, com quem temos desenvolvido programas de formação e capacitação de elevada qualidade, mas também com a União Europeia e alguns Estados-membros, em particular Portugal e Espanha, Brasil, entre vários outros. O King Air será, por isso, uma plataforma central na nossa arquitetura de segurança, interoperando com os meios navais já existentes, ampliando o alcance das missões de fiscalização e permitindo uma resposta mais célere, mais eficaz e mais coordenada a situações de emergência, sejam elas acidentes marítimos, evacuações médicas urgentes ou intervenções de apoio humanitário. Gostaria também de destacar o impacto direto e tangível que este meio terá na vida dos cabo-verdianos. Desde logo, a nível da proteção dos recursos heliêuticos das nossas águas e para combater práticas ilegais que fragilizam as comunidades pescatórias. Em segundo lugar, no domínio da saúde e da proteção civil, ao permitir evacuações médicas interilhas com maior rapidez e segurança, nomeadamente para as ilhas com melhores infraestruturas hospitalares, mas também internacionais. E num plano mais amplo, ao criar um ambiente de maior confiança e atratividade para o investimento no turismo, no transporte marítimo, na economia azul e na logística regional. Este é, na verdade, um investimento que conjuga segurança e desenvolvimento, soberania e solidariedade, capacidade nacional e integração internacional. E é justamente esse equilíbrio que define uma política de defesa moderna, inteligente e ajustada às exigências do século XXI. Ilustres convidados, a segurança que defendemos é a segurança humana. É o direito dos nossos pescadores e das nossas comunidades insulares saberem que, em caso de emergência, o Estado tem meios para agir com rapidez. É a confiança das nossas populações na presença efetiva do Estado, até nas zonas mais remotas do país. A segurança que aqui celebramos é também desenvolvimento sustentável, ao proteger os recursos marinhos,
Estamos a garantir rendimento para as famílias, atratividade para o investimento e estabilidade para o turismo. Estamos a proteger não apenas o presente, mas o futuro das gerações vindouras. Para concluir, permitam-me agradecer com muita ênfase à ASA, aqui representada na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, à Agência de Aviação Civil, às Forças Armadas, à Comissão de Implementação da Aeronáutica Militar, aos coronéis Carlos Paulos e Teresa Cabral, da Autoridade Aeronáutica de Portugal, e aos colaboradores do Ministério da Defesa Nacional, que abnegadamente se envolveram neste projeto, partilhando a visão, acreditando e fazendo tudo para a sua concretização com elevado desempenho e dedicação. Senhor Primeiro-Ministro, ilustres convidados, colaboradores do Ministério da Defesa Nacional, eu sei que não é muito cordial, nesta sede, fazer distinção especial, mas eu peço a vossa complacência para fazê-lo, pois não me sentiria bem, nem seria justo não o fazer. Permitam-me uma nota muito particular para um especial agradecimento ao Coronel Domingos Correia, coordenador da Comissão de Implementação da Aviação Militar, e à doutora Suleina Delgado, para dedicar-lhes palavra de louvor e dizer-lhes que a vossa dedicação, o vosso profissionalismo e o vosso sentido de missão foram para mim uma lição de vida. Estou certa, pelo tanto que fizeram, que ficarão na história da aviação militar do nosso país. Por fim, quero também agradecer entusiasticamente aos nossos parceiros internacionais e, dentre estes, em especial, à Guarda Nacional de New Hampshire, que acolheu no seu hangar por longos meses o nosso King Air. À cooperação portuguesa, cujo apoio técnico e institucional foi decisivo para tornar esta ambição uma realidade. A cooperação que temos vindo a desenvolver com todos os nossos parceiros é um testemunho claro de que o multilateralismo, a solidariedade e o diálogo são os caminhos para uma segurança partilhada e sustentável. Minhas senhoras e meus senhores, eu termino dizendo que este momento é de celebração, mas também de compromisso. Celebramos o que conquistamos com esforço, com planeamento, com visão. Mas devemos nos comprometer, a partir de hoje, a tirar o máximo proveito deste novo recurso. Por isso, aos nossos quadros civis e militares, que estão a receber formação especializada para operar e manter esta aeronave, à Esquadrilha Aérea, peço que mantenham os mais elevados padrões de operacionalidade para honrar o investimento feito e com resultados concretos para a segurança e o bem-estar de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. A chegada desta aeronave mostra que Cabo Verde é um país que não teme os desafios do seu tempo, que se prepara para o futuro com determinação e que está pronto a assumir o seu papel no concerto das nações livres e responsáveis. Bem-aja a todos e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Senhora Ministra, pela explanação que aqui fez, e temos a subida honra de convidar Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro, Dr. José Ulisses Correia Silva, para fazer também a sua intervenção. Tenha a bondade, Excelência. Muito bom dia, senhoras e senhores ministros, senhores deputados, presidentes de partidos políticos, senhora Primeira-Dama, Débora Carvalho, senhor Presidente da Associação Nacional dos Municípios, senhoras e senhores embaixadores, senhor Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, caros presentes, todo o protocolo observado. Como foi aqui apresentado,
Este é um momento importante para Cabo Verde, é um momento histórico para as nossas Forças Armadas e particularmente para o ramo da Guarda Costeira. Nós acompanhamos este processo e não só acompanhamos, intervimos enquanto liderança política, as várias discussões que foram feitas, as dúvidas sobre a capacidade de ter um avião concebido de raiz, financiado por Cabo Verde, sem ajuda externa. A procura de condições de excelência em termos de soluções tecnológicas, de capacidade multifuncional de intervenções. Eu lembro perfeitamente das apresentações que foram feitas, depois das opções que foram feitas, das escolhas alternativas que havia. Nada disto foi fruto do acaso. De facto, houve estudos, houve cenários alternativos e houve a procura da melhor solução. Eu gostaria de saudar de uma forma particular os pilotos. Foi de facto emocionante ontem a chegada um dos comandantes a beijar o solo. Isso tem muito significado porque sabem muito mais do que nós todos, todo esse caminho que foi percorrido até chegarmos ao dia de ontem e ao dia de hoje. Mas também saudar os técnicos da manutenção, inspetor e logística, toda esta equipa que tornou possível a parte operacional do momento que nós estamos a celebrar. Reconhecer também e agradecer a boa colaboração de New Hampshire National Guard. Eu estive pessoalmente lá a presenciar e a falar com as várias altas patentes militares e a colaboração e o interesse, o empenho que demonstraram e mais o entusiasmo, porque lembro perfeitamente que disseram que era uma aposta que íamos fazer juntos. E gostaria também de reconhecer a cooperação portuguesa, tem sido uma parceira muito importante para que toda a nossa ação aqui em Ambição pudesse ser realizada. Eu posso dizer e devo dizer que cumprimos. Nós não cumprimos aqui uma promessa, mas um compromisso. Um compromisso de dotar Cabo Verde, as nossas Forças Armadas, de condições para exercer uma das missões que lhes estão atribuídas. A Guarda Costeira passa a dispor de um avião novo, construído nos Estados Unidos da América por encomenda do governo de Cabo Verde, tecnologicamente avançado e equipado para as missões que lhes são confiadas. Desde logo a vigilância, fiscalização, patrulhamento aéreo e costeiro da nossa vasta zona económica exclusiva. É importante reforçarmos a nossa capacidade, enquanto país, de prevenção e combate cooperativo de fenómenos que se relacionam com crimes transnacionais, desde logo por causa da nossa localização. Falar de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pirataria marítima, pesca ilegal e não declarada. E o posicionamento de Cabo Verde tem sido claro relativamente a, primeiro, a definição e a opção de que a segurança marítima é o fator mais importante da defesa e de segurança de Cabo Verde. Por isso é que consta no conceito estratégico de defesa e segurança nacional. E para isso, um conjunto de condições tinham que ser criadas, para que possamos, de facto, não só estar protegidos, prevenidos e integrados em redes de cooperação e colaboração.
Nenhum país sozinho consegue manter a segurança. Muito menos países pequenos. Por isso que a segurança cooperativa, para nós, foi sempre uma opção. E é uma opção também partilhada. Nós reforçamos também a capacidade em termos de busca e salvamento, localização de pessoas que eventualmente possam estar em situações de perigo no mar, apoio a operações de resgate, situações de naufrágios, acidentes. Isto é um elemento de confiança no país muito forte, porque há muita navegação, temos um turismo a se desenvolver e temos que ter sistemas que deem garantia que em casos de emergência, em casos de necessidade, nós temos meios e condições de intervir. Emergência médica, operações de evacuação médica interilhas. Como foi aqui demonstrado, o aparelho já vem preparado para essa funcionalidade. Repare, num único aparelho nós temos defesa, segurança, saúde, economia, proteção civil e temos um conceito que está por detrás disto. O processo de aquisição resultou de uma operação que foi, mais uma vez, convém repetir aqui, estudada, concebida, atempadamente desencadeada em junho de 2022, mediante autorização legal do Governo na aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que despolutou o processo. Mas antes de junho de 2022, houve um conjunto de ações. Portanto, isto é apenas uma mensagem positiva para aqueles que muitas vezes perguntam para quando a ansiedade, isto está atrasado, isto não vai acontecer. A nossa resposta é sempre, é melhor fazer bem, é melhor fazer bem pensado, é melhor fazer com melhores opções, é melhor fazer com sustentabilidade do que fazer a correr. E o que nós temos aqui hoje é o resultado desta forma de ação. Uma comissão para a implementação da aviação militar em Cabo Verde foi criada e teve como objetivo a criação de algo também que Cabo Verde tem pela primeira vez, a Autoridade Aeronáutica Militar. Importante para regularmos em termos de regulamentação e regulação da atividade aeronáutica militar aqui em Cabo Verde. E é mais um elemento de confiança também. Não é para regular o funcionamento do avião, é para regular tudo que é atividade militar aérea, incluindo sobrevoos, incluindo operações, incluindo um conjunto de ações que demandam Cabo Verde relativamente à cooperação e ações que têm a ver com a atividade militar. Para garantir a sustentabilidade, porque isto para funcionar precisa de ter dinheiro, para garantir que as operações funcionem, para garantir pagamento de remunerações devidas a todo o pessoal que trabalha no aparelho, a manutenção, as operações, e para isso, atempadamente, o Conselho de Ministros aprovou que uma percentagem da taxa de segurança aérea seja consignada a operações, manutenção, formação, para termos o aparelho em condições de funcionar. Isto, mais uma vez, Cabo Verde autonomamente a criar essas condições. E não podemos ser um país que esteja sempre a recorrer à ajuda externa para garantir a funcionalidade de meios. A mesma coisa estamos a fazer relativamente aos meios aéreos, marítimos, militares. Garantir condições de funcionalidade através do nosso esforço próprio para que os meios sejam operacionais. Todas estas ações significam que a chegada que hoje nós estamos a celebrar, primeiro, não é um ato isolado, nem fruto do acaso.
é o resultado de uma opção prevista no programa do Governo, que coloca a segurança marítima como um elemento central do Conceito Estratégico de Defesa e Segurança. Vem ao encontro da reforma, modernização e capacitação das Forças Armadas, com uma necessidade para responder aos desafios do país. Numa concepção colaborativa e partilhada de missões ao serviço do país e dos cabo-verdianos da Guarda Costeira, através de meios navais e aéreos, vai integrar o Serviço Nacional de Emergência Pré-Hospitalar. Tem que fixar isto. Serviço Nacional de Emergência Pré-Hospitalar, que integra e vai integrar um conjunto de valências, desde os serviços médico-hospitalares e todo o sistema de saúde, proteção civil, Forças Armadas no ramo da Guarda Costeira, para termos mobilidade e conectividade aérea e marítima organizada e orientada para o serviço de emergência pré-hospitalar. E a qualificação de todos esses agentes para a mesma missão. E este aparelho vem porque foi concebido assim, de raiz preparado, com equipamentos médicos, sistema de suporte à vida e assistência médica durante o transporte. E é mais uma valência que nós estamos a introduzir. Nós aqui em Cabo Verde não vamos criar um INEM, como existe em Portugal. Vamos criar um serviço que vai integrar vários componentes que já existem e fazê-los trabalhar de uma forma coordenada, articulada e com uma missão orientada para a prevenção e a emergência pré-hospitalar. Desde meios terrestres, tem a ver com as ambulâncias e todo o serviço que presta, a meios aéreos, neste caso temos o avião, ambicionamos um dia ter helicópteros e meios marítimos. A Guarda Costeira já presta esse serviço na Brava, a nível de meios navais. Uma delegação, uma representação está permanentemente instalada na Brava. E hoje a confiança dos bravenses relativamente ao sistema de integração no sistema de saúde melhorou muito. E sendo nós ilhas arquipelágicas, temos que ter soluções que garantam boas conectividades e fazer com que todos os cabo-verdianos possam ter serviços de saúde de qualidade, mesmo que todas as ilhas não tenham hospitais. O grande desafio é fazer com que o serviço chegue às pessoas e as pessoas cheguem aos serviços. Se não houver hospitais em todas as ilhas, todos os cidadãos de todas as ilhas têm que ter acesso a serviços de saúde. Isso significa ter boas conectividades, bons sistemas de prestação de serviço pré-hospitalar e hospitais centrais preparados, organizados para receber e servir esses utentes. Termino, mais uma vez, agradecendo a vossa presença, a vossa participação. Este é um momento para celebrar, sim senhor, e peço uma salva de palmas a todos aqueles que colaboraram, participaram e tornaram possível o dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro, pelas palavras e pela sua intervenção aqui. E antes de passarmos ao último ponto, que é uma breve visita a bordo pelas altas entidades, me convido o coordenador da comissão, o SIAM, para fazer uma pequena surpresa, mas de grande significado. E para receber esta surpresa, convidamos a Sra. Ministra de Estado e da Defesa Nacional a posicionar-se aqui no palco, ou à frente aqui. Sra. Ministra, pode. Convidamos também Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. O avião está aqui do meu lado direito. Esta é uma maqueta do King Air, mas uma maqueta de grande valor para Cabo Verde. Esteja boa tarde. Vamos dividir isto.
Muito bem. De facto, o valor desta aeronave. De facto, o valor desta aeronave está nas atribuições que tem e que passa agora a ter. E já estamos a chegar ao fim da nossa cerimónia oficial de recepção e temos a honra de convidar Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Defesa Nacional, digníssimos membros do Governo, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o PCA da ASA, para uma breve visita a bordo do King Air. E também chamamos a atenção da imprensa no sentido de intercalarem o acesso à aeronave e também chamamos a atenção para as restrições na captura de imagem dentro da aeronave. Enquanto isso, nós vamos aqui nos deliciando com a atuação da banda militar e daqui a pouco teremos um coquetel para brindarmos este grande momento para Cabo Verde. Muito obrigada e bom dia a todos.
Tuancho. Até. Quanta luz. Você ganha frente. Ganha. Patrick, ele scusa cabo. Ma Patrick, fai scuola cavo.